Olá, caros amigos e amigas do canal Relatos do Frank. Sejam todos e todas bem-vindos a mais um relato. Antes de começar essa história, eu quero agradecer a todos os que se inscreveram, que têm curtido os meus vídeos, os meus relatos e que têm comentado. Muito obrigado de coração. O canal é novo, então sempre é bem complicado no começo para que possa ser propagado. Então, eu convido a você que está visitando o meu canal pela primeira vez, que se você gostar dos vídeos, que possa deixar um like, que se inscreva, compartilhe, ative o sino de notificações para receber novos vídeos quando eu postar aqui no meu canal. É muito importante também que você deixe o seu comentário. E, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Olá, saudações, eu me chamo Amanda, moro em Votorantim, interior de São Paulo. Alguns anos atrás, nosso bairro foi tomado pelo medo, pois muitas pessoas afirmaram ter visto um lobisomem, e eu fui uma dessas pessoas. A região onde eu moro fica situada perto de um rio chamado Peraizui. Era um rio que frequentemente as pessoas iam para banhar, mas hoje em dia esse fluxo de pessoas caiu bastante. Na época eu era adolescente, vivia na casa dos meus pais. Nosso bairro era muito tranquilo. Naquela época, ficávamos na rua até tarde, brincando, jogando conversa fora com a turma do nosso bairro até altas horas da noite. Não havia a bandidagem que existe hoje em dia, ainda mais por ser interior, então nossos pais nem se preocupavam quando a gente ficava fora até tarde. Mas começou a rolar um boato de que alguns moradores viram um bicho estranho e muito grande à noite. Infelizmente, eu sou sensitiva e costumo ver coisas sobrenaturais que outras pessoas não podem ver. Eu deveria ter os meus 16 anos quando presenciei algo que nunca mais vou esquecer. Eu tinha um namorado. Ele vinha na minha casa me visitar algumas noites. Já era conhecido da minha família. Me lembro que era época de Semana Santa. E no final da nossa rua tinha um local em que as pessoas infelizmente costumavam jogar lixo. E muitas pessoas diziam que depois das 11 horas naquela região ter visto uma criatura estranha revirando o lixo. Então as pessoas começaram a ficar com medo e não ficavam mais até tarde na rua, exceto nós. Certa noite eu estava com o meu namorado na porta da minha casa. Estávamos sentados na calçada conversando. De repente, quando eu olho para a esquina da rua, eu vejo uma das coisas mais bizarras da minha vida. Vi um tipo de cachorro grande e peludo. Quando eu o vi, aquele bicho estava de lado. Ele tinha uma cabeça que se assemelhava à de um macaco. As patas dianteiras eram grandes e desproporcionais ao seu corpo. Seus ombros eram largos e fortes, mas sua parte traseira era pequena e magra e tinha umas pernas tortas. Aquele ser caminhava de uma maneira estranha. Ele estava caminhando em 4 patas, porém ele galopava. Ele se locomovia dando pequenos pulos. Foi a coisa mais bizarra e assustadora que eu já vi. O meu namorado ainda não tinha visto o bicho, então o pior aconteceu. Eu chamei a atenção do meu namorado, perguntando se ele estava vendo aquilo também. Bem na hora em que ele foi ver, aquele monstro simplesmente sumiu na nossa frente. Ele evaporou-se no ar, se dissipou como fumaça. Eu fiquei me perguntando o que diabos era aquilo. Meu namorado disse que não viu nada e perguntou se eu estava bem, mas eu disse para ele que eu vi e foi algo surreal. Já estava um pouco tarde. Meu namorado se despediu e foi embora para sua casa. Naquela noite eu não consegui dormir. Estava intrigada com o que eu tinha acabado de ver. No dia seguinte, eu estava conversando com a minha vizinha, a dona Lourdes, que hoje é falecida. Estava comentando com ela o que eu tinha visto na noite anterior. Ela não acreditou em mim. Ela comentou que isso poderia ser histeria coletiva do povo, pois todo mundo estava dizendo que havia um lobisomem naquela região. Passou-se o dia e tudo corria normalmente, e eu não vi mais aquela besta. A minha vizinha, Dona Lourdes, tinha o costume de todas as noites às 3 horas da manhã ir para a frente da sua casa orar.
2 dias depois de eu conversar com ela sobre aquele suposto lobisomem, ela, como de costume, às 3 horas da manhã, saiu de sua casa, foi para a frente da mesma e começou a sua oração. Sua casa fica no fim da nossa rua, e ali perto, as pessoas, como eu disse anteriormente, tinham o costume de jogar lixo. Enquanto Dona Lourdes orava, ela viu que na esquina da nossa rua havia o que parecia um saco preto de lixo. Aquele saco começou a mover-se lentamente, até que ela percebeu que não era algo normal. Aquilo tomou forma e ela pôde ver perfeitamente a sua aparência física. Ela disse que era exatamente como eu vi, mas aquele bicho estava de frente para ela e a encarava. Ela viu perfeitamente seus olhos vermelhos. Suas mãos tinham garras enormes. Tinha uma cabeça parecida com a de um macaco, mas não se assemelhava a um gorila. É como se fosse uma mistura de cabeça de macaco em um corpo de um cachorro muito grande, deformado e com as pernas que pareciam estarem quebradas. A Dona Lourdes, ao ver aquilo, começou a orar fervorosamente mais e mais. E mais uma vez, aquele bizarro lobisomem, ao encará-la por alguns instantes, sumiu bem diante dela, como fumaça. No dia seguinte, ela me disse o que tinha visto. Ela disse que era exatamente como eu e outros moradores haviam visto. Ela confessou ter duvidado de mim, mas daquele momento em diante ela sabia que era real. Depois de um tempo, o amontoado de lixo que havia no final da minha rua foi limpado completamente. E por coincidência, aquela criatura nunca mais foi vista. Muitos alegam que era um lobisomem. Foi a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Ainda mais porque ele desaparecia do nada, como fumaça. Tenho outras histórias estranhas para contar, mas eu prefiro deixar para uma outra ocasião. Obrigada por ouvirem o meu relato. Boa noite.